Era uma vez, numa terra mágica chamada Oz, onde tudo parecia ter saído de um sonho. Tinha uma menina do Kansas, um cachorro, um tornado e um monte de seres peculiares, um espantalho sem cérebro, um homem de lata sem coração e um leão sem coragem. E claro, um mágico de Oz que não era tão mágico assim. Enquanto Dorothy e sua turma estavam ocupados procurando o caminho de volta ao lar e o Somewhere Over the Rainbow, o verdadeiro drama estava rolando nos bastidores. Nos bastidores do programa. É sobre isso que o filme ou musical Wicked fala. Oi gente, eu me chamo Laura, mas por aqui vocês podem me chamar de Lauris, e esse é mais um vídeo aqui nesse canal. Hoje eu resolvi falar sobre o Wicked. Você provavelmente já deve ter ouvido falar desse filme que tá fazendo um super sucesso, que tem a participação da Ariana Grande e da Cynthia Erivo. E claro, um elenco de peso, com nomes como Michelle Yeoh e o ator de Bridgerton, Jonathan Bale. A história é basicamente isso, se concentra no que acontece na entrelinha do Mágico de Oz. Então, os personagens como a Bruxa Má do Oeste e a Bruxa Boa são protagonistas nessa história aqui. É um musical, então ele conta com muitas músicas. Ontem eu assisti e eu achei maravilhoso, então eu vou fazer um resuminho para vocês saberem o que esperar dessa obra. E, gente, eu já vou avisando que vai ter alguns spoilers aqui em seguida, porque é uma história já bastante conhecida, que tá no musical, então não tem muitas coisas novas. Eu prometo que eu vou ocultar aquilo que eu perceber que foi uma coisa aplicada só ao filme, que não tem como ninguém saber, mas eu vou fazer um resumo do filme, então fiquem ligados. O Wicked é um musical que pode ser traduzido como Malvada, então ele se foca principalmente na história da Bruxa Má do Oeste, que é a vilã do Mágico de Oz. E a peça é inspirada no romance escrito em 1995 por George Maguire, e a história explica o conceito de amizade entre Glinda e Elphaba, as bruxas principais do Mágico de Oz. A história não é necessariamente canônica, é como se fosse uma nova versão, um novo olhar sobre a história que já existe do Mágico de Oz, que é muito mais antiga. Enquanto eu estava reunindo o material para fazer o vídeo, eu me deparei com um post muito interessante da revista Bravo, uma foto da Elphaba com a seguinte questão: seria o Wicked uma resposta ao racismo do autor de O Mágico de Oz? E durante o post, a revista esclarece que o L. Frank Baum, o autor de O Mágico de Oz, foi editor do jornal The Aberdeen Saturday Pioneer, na Dakota do Sul, durante as guerras indígenas que aconteceram nos anos de 1890. E nessa época, ele fez algumas publicações citando o genocídio em massa dos povos indígenas. Além disso, se a gente associar tudo isso às características físicas da Elphaba, que é verde, tem um tom de pele extremamente notável, além da sua aparência, o nariz grande, enfim, e ser tratada de uma forma vilanesca. Além disso, a margem também, todo mundo ali exclui ela. Não acho que seja pretensão ou adivinhação falar que sim, ele era uma pessoa com traços racistas. Mas eu acho que a grande questão aqui é saber se o autor Gregory Maguire quis responder esse racismo. Bom, de qualquer forma, ele faz isso muito bem, já que em Wicked a Elphaba tem muito mais tempo de tela, muito mais personalidade, e não é só uma vilã, que ela não é excluída. Ela tem pessoas que gostam dela, ela passa sim por uma exclusão social, mas na história ela não é excluída, ela é uma das personagens principais. E isso é muito legal, ele deu uma nova imagem para algo que talvez não fosse tão legal assim. Então o nosso filme começa com os cidadãos de Oz comemorando a morte da Bruxa Má do Oeste, que é também a grande vilã do Mágico de Oz, como eu já falei. Então tá todo mundo muito feliz, cantando várias músicas, agradecendo e felicitando a morte da bruxa. Eu achei essa cena bastante macabra. Eu sempre achei um pouco macabra essa questão da Bruxa Má do Oeste, mas enfim. E nisso aparece a Glinda, né, que é a grande bruxa boa, e todo mundo venera ela como uma deusa praticamente. Ela vem numa bolha, toda de rosa. E aí ela começa a cantar com os cidadãos também ali da cidade. E eles começam a fazer perguntas pra ela. Entre essas perguntas, uma delas é: quem é ruim já nasce ruim? Então ela começa a cantar que não, que a Elphaba teve uma vida, que ela foi criada numa família, que ela foi uma criança
e que ela não era má, entendeu? Mas ela sempre foi muito excluída pelas pessoas. A Elphaba é a bruxa má do oeste, ela tem pele verde, então a gente conhece a história dela desde o início mesmo. A gente já descobre que a mãe dela teve um caso extraconjugal, então provavelmente esse tom de pele dela foi herdado do pai ou de alguma coisa que aconteceu por causa disso. É como se ela tivesse sido manchada, como se fosse uma mancha de algo ruim que foi feito. Ela é muito rejeitada por toda a sua família, tanto que ela é criada por uma das servas da família, que é uma ursa. A gente vê que é uma coisa muito importante, que os animais estão muito presentes ali na história. Então você vê os animais e profissões de pessoas normais, tipo parteira, babá, essas coisas. Então essa ursa é a babá da Elphaba, que é basicamente a mãe dela, quem cria a Elphaba. E a Elphaba teve uma irmã que teve um problema, ela nasceu paraplégica, então ela é cadeirante. E aí as duas filhas dessa família são excluídas, né, pela sociedade, porque elas têm diferenças, elas são diferentes das outras pessoas. Então as duas meio que são maltratadas também. Apesar de que os pais da irmã mais nova, né, que é a Nessa, tratam ela muito melhor do que a Elphaba. E assim, né, sobre a pele verde da Elphaba, eu queria não falar sobre o Shrek de novo. Mas é um tema universal. Parece que as pessoas das fantasias não gostam muito de pessoas com tom de pele verde, né? É claro que é uma alegoria muito interessante sobre racismo também, sobre exclusão social. E a gente sente a carga dramática dela, que tem uma vida sofrida, da tristeza que ela sente. É muito interessante porque não vejo em nenhum momento eles tentando vilanizar ela. Claro que depois ela vai tomar algumas decisões meio contraditórias, talvez não nesse ato, né? Porque o filme ele é montado em 2 atos, o primeiro e o segundo ato. Esse foi o primeiro. E em seguida, provavelmente ela vai fazer uma coisa ou outra que nem todo mundo vai achar interessante. Mas nesse filme, a Elphaba é uma personagem muito pura, muito fofa, muito legal, que luta pelos seus ideais. Aí depois disso, a Glinda volta a cantar. E no final de tudo fazem outra pergunta pra ela, né? Que é se ela e a Elphaba eram amigas. E aí a história realmente começa. A gente começa a entender como que tudo aconteceu. E a gente vai para a Universidade de X, que tanto a Glinda quanto a Elphaba estudaram. E no caso a Elphaba foi lá para acompanhar a irmã dela, a Nessa, né? Que ia estudar com o apoio do pai, que é o governador de Oz. Então ele é uma figura muito importante ali na região. Então ele pede que a Elphaba fique com a Nessa por mais alguns meses até que ela se enturme. A Elphaba logo de cara não aceita, porque ela sabe que a irmã dela gosta muito de manter a independência, ela não gosta que as pessoas tratem ela como uma incapaz, então ela fica um pouco chateada, mas ela acaba cedendo, né? Porque de certa forma ela fica preocupada com a irmã ali naquele novo lugar e não sabe como é que as pessoas vão tratar ela. E aí a gente conhece a Glinda também há algum tempo atrás, que se chamava Galinda, na verdade. Então, a Galinda, ela é uma personagem muito cor-de-rosa, né? Logo no início a gente já vê ela tipo uma patricinha. Ela é uma patricinha total, assim, ela se destaca. Tanto ela quanto a Elphaba se destacam bastante. A Elphaba por causa do tom de pele dela e por ela sempre usar muito preto. Já a Glinda por sempre usar rosa, tem um estilo muito específico de patricinha. Aí eu amei muito os looks dela, ela ficou muito fofa. Acho que a Ariana tá muito bem nesse papel. Tanto a Ariana quanto a Cynthia, elas estão perfeitas. E os musicais, assim, as peças de música delas também são incríveis. E um fato curioso é que durante esse filme, durante as gravações, elas decidiram cantar ao vivo. Então todas as performances que você vê ali, elas foram gravadas na hora que o filme foi gravado também. Não tem nenhum playback, não tem nada. Não tem uma voz gravada que foi colocada em estúdio depois. O que eu achei que deu muito mais veracidade às personagens, que foi algo que elas destacaram bastante. Eu vi algumas entrevistas da Cynthia e da Ariana e as duas escolheram por fazer desse jeito. Eu acho que foi uma decisão muito acertada, que dá um viés de profissionalismo muito maior para a obra. E aí a Elphaba e a Glinda não se dão muito bem, porque elas têm personalidades muito diferentes, mas a Galinda sempre tenta incluir a Elphaba daquele jeito dela meio... eu sou boa com todos, sou muito boa. Ela é muito engraçada porque ela sempre fica jogando cabelo assim. Ela tem uns trejeitos muito interessantes também, a Galinda no caso. Olha essa carinha dela, de quem nunca ouviu o nome da mamãe e do papai. E aí a Elphaba é excluída por todo mundo. Fica meio que de canto ali, ela só tá acompanhando a irmã dela. E ela vai falar com uma moça, né, que cuida das inscrições, que cuida dos alojamentos lá na universidade, pra falar sobre a irmã dela. Aí ela pergunta sobre ela fala que não tá matriculada.
E nisso, a mulher tenta empurrar a irmã dela na cadeira de rodas, só que ela, como eu já falei, não gosta que as pessoas tratem ela como incapaz. Então a Elphaba fica muito chateada que ela faz isso e ela acaba tendo um ataque nervoso e com isso ela acaba demonstrando seus poderes. E a gente vê que ela é uma pessoa muito poderosa, muito mesmo. E isso chama a atenção da diretora, né, que é interpretada pela Michelle Yeoh, que é a Madame Madame Morrible, algo assim. E ela fala, nossa, eu tô muito encantada com seus poderes. E a gente descobre pela Galinda, um pouco antes disso acontecer, que a diretora da universidade, ela faz um seminário para quando alguns alunos demonstram que são muito especiais. E aí a gente percebe, né, que a Elphaba demonstra ter o que é necessário, né, para que ela faça esse seminário. Aí ela seleciona a Elphaba e passa a dar aulas para ela de magia, aulas bem particulares mesmo. A Galinda fica assim, bem chateada, porque não fizeram o que ela queria, ela é uma menina bem mimada mesmo, então é bem engraçado também essa parte. E também, nesse momento, os dormitórios são separados, né, então a gente descobre quais estudantes vão ficar juntos nos dormitórios. E nisso, claro, né, como em todos os filmes que a gente tem uma certa rivalidade no início, a Galinda e a Elphaba ficam juntas. E aí no início é muito complicado porque elas têm personalidades muito diferentes. E quando a Madame Morrible seleciona a Elphaba, a gente descobre, né, ela canta um solo, uma música que fala que ela tem um sonho de conviver com o Mágico de Oz, de trabalhar junto com ele, de eles fazerem uma dupla. Tem a música The Wizard and I. Acho que seja isso, The Wizard and I. É uma música muito bonita. Nossa, a Cynthia tem uma voz incrível, incrível, só assistindo pra você sentir. Então, por mais que eu esteja resumindo aqui o filme, não se compara ao fato de você assistir o musical em si, porque as performances valem muito a pena. Então, são duas cantoras extremamente foda, entendeu? Então, assim, não perca esse filme, de verdade, ele é muito legal. E todas as ambientações desse filme estão muito bonitas. Nessa parte em que a Cynthia tá cantando The Wizard and I também é muito bonito. Toda a escola, toda a estrutura do filme. E aí a gente tem acesso a uma das aulas, né, dos alunos de X, que um dos professores é uma cabra. E aí a gente descobre que ele é o último professor animal ali da universidade. E isso é um fator muito importante para os próximos passos desse filme. E ele começa a explicar que antes, há uns tempos atrás, os animais eles coexistiam com os humanos assim como eles. Então eles falavam, trabalhavam, tinham as mesmas tarefas. Mas com o passar dos anos, os animais vêm sendo excluídos por uma força maior que a gente não sabe muito bem. Então, eles estão sendo perseguidos, estão perdendo o poder de falar. E a gente vê que ele tá um pouco assombrado com isso, ele não tá muito bem. E a Elphaba, que é uma pessoa que já tem uma certa experiência com exclusão social, ela se compadece bastante. E aí, durante essa aula, a gente vê meio que uma ameaça ao professor no quadro, enquanto ele vira. Ele fica muito abalado. E a Elphaba começa a conversar com ele e eles se tornam bons amigos. Então, ela confia muito nele e ele também nela. É uma amizade muito fofinha. Eu gosto bastante da Elphaba e todas as amizades que ela forma. Um fator interessante é que a primeira pessoa a chamar Glinda de Glinda é o professor, né? O professor Cabra. O nome dele é Dr. Dilamon. E ele chama Galinda de Glinda porque ele não tem os dentes da frente, ele não tem... Ele é um bode, né? Ele não tem a mesma estrutura óssea que os seres humanos têm. Então ele não tem a mesma facilidade de pronunciar as palavras da mesma forma que a gente. Então por isso ele fala Glinda e não Galinda. E no meio disso chega um novo personagem, que é o Príncipe Fiero, que já deixa a escola toda assim, o príncipe vai chegar, então todo mundo tenta conquistar ele, inclusive a Glinda, né, Galinda. E aí a gente descobre que esse príncipe é um fanfarrão. Ele é interpretado, né, como eu já falei, pelo Jonathan Bale, que é o Anthony Bridgerton, então eles têm alguma coisa em comum, já que o Anthony Bridgerton também é meio assim, né? Se você já assistiu o Bridgerton, você sabe que ele é bem saidinho, é considerado um libertino ali na região. Então a Glinda já fica muito interessada por ele, eles começam a ser interesse amoroso um do outro. Ele convida a Galinda e todo o pessoal de X para o baile de Ozdust, que é uma coisa assim proibida na universidade. E depois que a Galinda canta uma música de serem perfeitos juntos com o príncipe, o Loki, que é um personagem que aparece vez ou outra, e se você não sabe, ele é o namorado da Ariana Grande na vida real, esse carinha aqui,
Sim, ele é o namorado da Ariana Grande, não vou falar mais nada, tá? E aí ele convida a Galinda pra ir para o baile, mas ela já tá super interessada no príncipe, então ela decide com ele, claro, né? E uma forma assim dela dar um fora um pouquinho mais educado nele, ela fala pra ele chamar a Nessa, que é a irmã da Elphaba, pra ir pro baile, né? Porque ela é uma menina cadeirante, que talvez, assim, os caras não queiram chamar ela pro baile por causa disso, que ela não dança, enfim, uma série de coisas. E aí ele fica, pra agradar você eu faria qualquer coisa, e chama a Nessa pro baile. Isso vai ser muito mais importante pra segunda parte do ato, né? Que eu não vou contar nesse vídeo, mas quem ficar curioso pode pesquisar também, que é bem interessante pra várias coisas. Porque parece no início que não significa muita coisa, né? Mas tudo que acontece tem um sentido que vai lá pro final. A Nessa fica muito feliz. E por causa disso, ela pede que a Elphaba agradeça a Galinda pelo que ela fez, né? Porque ela se sente muito tocada pela boa ação dela. E aí a Elphaba fica muito chateada, né? Porque as duas já não se dão muito bem, apesar de conviverem bastante. Mas ela toma uma decisão. E aí ela fala com a diretora e pede para que ela dê aulas também para a Galinda. E aí ela entrega uma varinha mágica para ela durante o baile. Só que antes disso, a Galinda estava se arrumando para ir ao baile e os amigos dela encontraram um chapéu pontudo. É exatamente aquele chapéu icônico da Elphaba. E aí ela fala que foi a avó dela que deu e que ela não daria nem para uma pessoa que ela mais odiasse. Mas aí ela acha que seria de bom tom convidar a Elphaba para o baile e entregar o chapéu para ela. Porque, de fato, ele combinaria com as peças de roupa que ela usa, que é bastante preto, enfim. A Elphaba acaba indo pro baile e chega nessas vestimentas. É uma cena bem triste, bem humilhante, porque todo mundo zoa ela. Ninguém ali gosta dela de fato. É realmente muito triste a cena, mas aí ela demonstra ter autoconfiança e começa a dançar sozinha no baile, uns passos de dança meio esquisitos. E sabendo de tudo que aconteceu, a Galinda fica bem triste, né? A gente vê que ela tem coração, apesar de tudo. E aí ela começa a dançar junto com a Elphaba, e a Elphaba chora. É uma cena muito linda, acho que foi uma das mais emocionantes. Tem uma mais emocionante, enfim. Mas essa foi uma das mais, com certeza. Tudo é muito lindo nesse filme. Essa parte que eles estão em Stardust dançando, o baile, os animais tocando música, é simplesmente surreal, gente. Sério, vocês têm que assistir. E aí, depois disso, elas começam a ter uma certa amizade ali, a Galinda e a Elphaba. E aí a Galinda canta aquela música icônica, Popular. É muito fofo. E ela chama a Elphaba de Elf. Enfim, a Elphaba começa a ser mais aceita, né, na universidade, aquela amiga da Glinda, e vira uma coisa muito bonitinha, porque elas realmente se tornam amigas mesmo, né? Bom, então o que acontece no dia seguinte é que o Dr. Dillamond, o professor Bode, ele é levado pelos policiais da magia. E a Elphaba, que tinha uma amizade com ele, ela já tinha visto também uma reunião entre ele e outros seres mágicos, animais, e ela já ficou desconfiada, né? Depois disso chegou um novo professor, mostrando que o futuro seria com os animais presos, e sem falar, tratados basicamente como os animais são tratados no nosso universo. E aí a Elphaba tem mais um surto de raiva, né? Enquanto isso acontece, ela acaba liberando o pozinho das papoulas, que é uma flor que o professor gosta muito, ela ia entregar a ele. E ela libera esse pó em vários dos alunos e todos eles ficam encantados, menos o Fiero, né, que é o namorado da Galinda. E aí eles fogem com o tigrezinho, que foi usado como exemplo de animais domados, vão liberar ele, vão soltar ele na natureza. Enquanto isso está acontecendo, ela e o Fiero têm uma interação bem forte, eu até diria, né? Parece que eles têm pensamentos parecidos. Por mais que ele pareça uma pessoa meio superficial, que gosta de dançar e tudo mais, ele se preocupa com essas coisas, tipo o cuidado com os animais. Isso é bem interessante. E aí ele e a Elphaba começam a se interessar um pelo outro, que é uma coisa assim, talaricagem, gente. Alerta talaricagem. Eu acho horrível. Mas a gente vê, assim, ao longo do filme, que o relacionamento dele com a Galinda é bem superficial. É mais porque eles são os mais bonitos ali. Enquanto ele e a Elphaba têm realmente coisas em comum, apesar de que diga não a talaricagem. A Elphaba canta uma música, né, I'm Not That Girl, que simboliza muito o quanto que ela se sente diferente da Galinda, enquanto a Galinda é super popular, super bonita, ela não acha que ela merece ter sentimentos por ele, nem que ele vá gostar dela um dia, apesar de que ela começa a ter sentido coisas por ele, enfim, uma coisa bem conflitante mesmo, até porque isso não é muito relacionado com a personalidade dela. E aí depois que tudo isso acontece, a diretora de X, ela vê tudo que aconteceu na sala, e aí ela resolve mandar uma carta pro Mágico de Oz. E aí, nesse momento, você já fica assim, com a pulguinha atrás da orelha. Eu já estava desde o início, né? Enfim,
Se você assistiu O Mágico de Oz, você sabe quem que é o Mágico de Oz, né? Então, não vou dar esse spoiler agora. Preste atenção. E aí ela manda a carta pra ele, e aí ele manda numa bugiganga bem legal, assim, um balãozinho voando com a carta, que vem num envelope verde, inclusive, né? Porque ele mora na Cidade das Esmeraldas, onde tudo é verde, todo mundo se veste de verde, enfim. E aí a Elphaba fica muito feliz com esse convite, e aí ela vai encontrá-lo. Ela vai pegar um trem. Aí todos os amigos dela se juntam pra se despedir, e a diretora também, que inclusive é bem amiga da Elphaba. E aí eles se juntam para se despedir dela, ela começa a conversar com a Galinda. Enquanto isso, ela pergunta sobre o Fiero, né? A Elphaba pergunta sobre o Fiero e a Galinda fica meio assim, porque ela sente que ele tá bem distante dela depois do que aconteceu, se vocês bem sabem o que aconteceu. E depois ele aparece, conversa com a Elphaba, fala que ficou pensando muito no que aconteceu naquele dia, e a Galinda fica sem entender, eles falam sobre o professor. E aí, com a tentativa de mostrar para o Fiero que ela tá interessada nas mesmas causas que ele, a Galinda junta todos que estão ali presentes e fala: em protesto ao que aconteceu com o Dr. Dillamond, eu vou mudar meu nome de Galinda para Glinda, que era como ele me chamava. Ela fala toda assim. E aí o nome dela passa a ser Glinda justamente por causa disso. Eu esperava um pouquinho mais, sabe? Mas enfim, eu acho que é uma coisa bem relacionada a essa personagem, né? Eu acho que é algo que diz muito sobre a própria Glinda, isso que aconteceu. Ela é uma pessoa boa, ela tem um bom coração, mas as aparências são o que mais importam pra ela no final das contas, né? E isso vai ser muito importante nas decisões que ela vai tomar a partir daqui. A Nessa, a irmã da Elphaba, percebe que o Boq gostava da Galinda e fica muito triste e vai embora. Então ela vai embora assim, sem nem se despedir da irmã dela. Eu acho que, nossa, que irmãs maravilhosas. Eu acho que a Elphaba é muito legal pra ela, enquanto ela é super egoísta, sabe? Ela não pensa muito na Elphaba, ela é muito mimada. A Elphaba pega o trem e aí ela começa a se despedir da Galinda, Glinda no caso agora, né? E elas se despedem, mas aí a Elphaba fala: vem comigo. Porque ela percebeu, né, que ela tá um pouco triste por causa do que aconteceu com o Fiero, o que tá acontecendo. E aí elas vão juntas, né, pra Cidade das Esmeraldas, que, diga-se de passagem, é lindíssimo. É assim, um lugar totalmente verde. E realmente, assim, ninguém trata ela mal, ela se sente muito bem ali, é um lugar muito bonito, as músicas que eles cantam. E tem um momento, assim, muito especial que eu não vou falar o que é, mas tem a aparição de duas personagens muito especiais que eu realmente fiquei muito emocionada. Acho que foi o momento que eu mais me emocionei no filme. Fora que a cena do musical na Cidade das Esmeraldas eu acho que é a mais linda, assim. A música é muito bonita, mas a cenografia, tudo assim... Meus olhos brilharam, eu quase lacrimejei de tão bonito que ficou. Em Oz. Indo adiante, as meninas chegam até o castelo e aí tem vários macaquinhos, né, que são os guardas do Oz. Elas não são muito bem recebidas, né? Porque o Oz, ele meio que tem uma manipulação, um bichinho. É um monstro, meio que uma coisa assim, bem... Sabe cidade de Maria Fumaça, que tem tipo trenzinho, coisa de maquinário? É bem essa vibe também, o filme, né? Ele tem muito essa vibe. E aí o mágico, ele aparece dessa forma. Ele é tipo um rosto bem grande, só que ele é manipulado por ele atrás das coisas. Então depois ele se mostra um homem normal, que parece ser muito legal. Ele canta muitas músicas, ele fala que ele é um ser muito paternal. E assim, temos uma personagem que não tem pai, né? Não sei, se você juntar 2 mais 2, não estou dizendo nada, né? Mas enfim. E a Elphaba se sente muito acolhida por ele realmente é muito legal com elas. E aí ele mostra o Grimório pra ela. E ele fala que ela, pra se mostrar que ela merece, né, ficar ali com ele, ela tem que demonstrar os poderes. Aí ele fala que o guarda principal dele, né, um dos macaquinhos, gosta muito de pássaros. E aí ela começa a ler. E era um livro, assim, que ninguém conseguia ler. Tipo, até a própria diretora dela chega lá, né, a senhora Morrible, e fala que ela só conseguia ler algumas palavras do Grimório. A Elphaba consegue ler tudo, assim. Só que nesse mesmo momento, o guarda começa a criar asas. E é uma coisa muito dolorosa, extremamente dolorosa. E ela fica horrorizada. E com isso ela descobre que o mágico tá por trás das coisas ruins que estão acontecendo com os animais. E ele fala que, pra gente conseguir segurar esse universo, pra segurar essa cidade, nada melhor do que ter um inimigo em comum. Eu acho que muita gente importante deve usar esse conceito, né? Mas aí ela também descobre que o mágico, ele não passa de um charlatão. Ele é tipo aquele influenciador de finanças, sabe? Que jura que ficou milionário com dropshipping,
mas que na real ele tá vivendo de marketing, vendendo curso online. E aí vira uma cena de fuga, né? A Elphaba fica horrorizada tanto com ele quanto com a senhora Morrible, e a Glinda fica meio balançada, porque a Glinda é essa pessoa que gosta muito de manter as aparências, apesar de tudo. E a gente sabe que em algumas situações a gente tem que fazer escolhas difíceis, assim como a Glinda, então não dá pra julgar ela, assim, porque a situação em que a Elphaba fica é muito ruim. Então meio que você entende o lado das duas, né? De um lado você tem uma pessoa que cresceu a vida toda sendo a Barbie perfeita, que sempre mantém as aparências de que tudo tá ótimo. E do outro lado você vê uma pessoa que já sabe como que a vida é, que já sofreu bastante. Então pra ela não é tão difícil assim tomar a decisão que ela toma, seguir a jornada que ela segue. Eu não vou falar tudo o que acontece, mas no final das contas, a gente vê que eles tentam demonizar a Elphaba pelas coisas que ela acaba fazendo no castelo, sendo que ela só tá tentando ir embora, só tá tentando se livrar dessas pessoas oportunistas, que foram oportunistas com ela o tempo todo. E a Glinda não consegue ir junto com ela, porque ela se sente no dever de continuar atuando, né? Porque esse sempre foi o papel dela. Mas elas em nenhum momento ficam chateadas uma com a outra, elas entendem a escolha uma da outra. É uma história de superação da Elphaba, principalmente, porque ela consegue tomar as rédeas da própria vida. Isso é muito legal. A gente não sabe o que acontece, né? Tem um prenúncio no início do filme que a Elphaba morre. Então, como será que isso vai acontecer, né? Será que a Galinda vai realmente brigar com ela? Será que elas vão ficar mal uma com a outra? Eu espero que não, né? Porque ia acabar com a magia da história. Mas, assim, eu achei lindo. Achei perfeito o filme. Eu dou nota 5 pra ele. Espero que vocês assistam também. E eu gostaria muito de ver a peça do musical também, depois de ter visto o filme, porque eu queria muito saber como que os efeitos práticos que acontecem no filme, claro que são muito bem trabalhados, né? E é um filme, tem pós-produção, edição e etc. Mas eu queria saber como que faz pra isso ser no teatro, né? Porque foi onde esse musical aconteceu, onde ele estreou. Enfim, gente, eu tô encantada com a história. Eu não conhecia o Wicked antes de assistir o filme. Foi uma decisão que eu tomei, né? Porque eu queria que fossem as primeiras impressões mesmo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deem like, comentem, compartilhem, dê dicas para os próximos vídeos. E é isso. Tchau!